está acompanhando, houve no dia 4 a convocação da Assembleia Geral Extraordinária do BB Progressivo 2, que é o BBPO11, administrado pela BV Asset, e que tem 74.552 cotistas. Você se lembra de ter visto um fato relevante aqui, até fiz a brincadeirinha lá da Liga da Justiça, porque vários fundos se reuniram para fazer a convocação da Assembleia, colocando para votação mudanças no regulamento, mudanças expressivas no regulamento do BBPO11, que basicamente deixaria de ser um fundo de gestão passiva para se tornar um fundo de gestão ativa. E agora, com a Assembleia convocada, então, uma oportunidade da gente falar com gestores, de ouvir a opinião dos dois lados. Eu gravei com eles, vou colocar agora para você na sequência. Primeiro Red e depois Votorantim, certo? Vamos acompanhar? E sobre aquele fato relevante do dia 17 de julho, que foi a convocação de uma assembleia no BBPO. O HFOF soltou primeiro o fato relevante, e aí que eu brinquei da Liga da Justiça, porque eram vários fundos, outros fundos, inclusive um fundo de ações, né? Que figuravam ali como os cotistas que estavam convocando a Assembleia. E aí o Mauro Darugi está aqui para falar um pouco mais sobre os motivos da convocação e também chamar as pessoas para votar, né, Mauro? Obrigado pela participação. Boa tarde, Arthur. Eu que agradeço o convite para poder estar falando aqui no seu programa. É sempre uma satisfação falar com você e com a sua audiência. Imagina. Obrigado, bom para a gente. Mauro, o BBPO sempre foi uma posição grande do HFOF, né? Muitas vezes até polêmica, no sentido de que muitas vezes vocês foram questionados a respeito de uma posição tão grande. E aí agora veio essa convocação para modernizar o regulamento do BBPO. O HFOF é o principal, a gente viu tanta gente ali, o HFOF é o principal de quem convoca as mudanças? Olha, Arthur, essa é uma posição que a gente tem há bastante tempo dentro do fundo. Vamos lembrar que esse fundo BBPO ele foi lançado há mais de 10 anos atrás, sim, em 2012, e na nossa visão ele cumpriu aí com o seu papel ao longo dos anos de distribuição de rendimentos e sempre foi uma posição que contribuiu para o HFOF, né? E passado esse período, inclusive com a renovação dos aluguéis que aconteceu aí nos últimos anos, a gente tem um entendimento de que o regulamento do fundo ele está no momento de ser atualizado para dar mais flexibilidade para o fundo e adequar ele ao momento de mercado, né? Hoje a gente entende que esse regulamento ele deveria dar mais flexibilidade para as locações, permitindo que o BBPO possa expandir, inclusive, os setores de atuação dos inquilinos. Isso traz valor para os imóveis do fundo e trazer também a possibilidade que o fundo possa comprar e vender imóveis dentro de uma dinâmica de gestão ativa. Então, o HFOF tendo aí uma posição relevante, hoje a gente tem 11% das cotas do BBPO aproximadamente, liderou esse movimento junto com outros investidores institucionais. Esse é um movimento que a gente esperava que viesse do administrador atual do fundo. A gente, inclusive, solicitou isso. Mas, enfim, como não aconteceu, a gente, junto com outros investidores, então, como você mencionou aí, a Liga da Justiça, um grupo de 6 investidores institucionais, fizeram esse pleito, um pleito que é bastante objetivo, no sentido de tornar o regulamento do fundo mais flexível, para que ele possa capturar o atual momento de mercado, que traz oportunidades imobiliárias na nossa visão. Uma mudança que, né, teria que acontecer. Eu estava reparando que no relatório gerencial do HFOF, o BBPO11 é inclusive colocado lá como uma posição de renda urbana, né? Quando ele foi criado em 2012, ele era o que a gente classificava de um fundo de agências bancárias, apesar de que ele sempre teve alguns escritórios lá, né? O HFOF já enxerga isso como renda urbana, como varejo, que foi o que acabou
acontecendo ao longo dos anos com os outros fundos parecidos, né? O Santander e o Agências Caixa da Rio Bravo, que fizeram essa transformação para um fundo de varejo. É isso mesmo, a gente entende que é um fundo diversificado do ponto de vista de imóveis, de regiões, e que, se tiver uma gestão ativa por trás dele, tem condição de ser um fundo dinâmico e um fundo que vai conseguir extrair mais valor dos ativos e conseguir ter uma dinâmica de compra e venda de imóveis também. Sem dúvida, isso vai se traduzir em rentabilidade adicional para os investidores. Então, lembrando aqui, assim, de cabeça, os principais pontos de mudança no regulamento. O fundo poderia ter qualquer inquilino, não apenas o Banco do Brasil, certo? Poderia vender imóveis, se fosse o caso, alugar para qualquer inquilino, como a gente já falou, amortizar cotas. Esse ponto, para mim, foi novidade. Assim, o fundo não pode amortizar cotas hoje, de acordo com o regulamento? Olha, veja bem, esses movimentos que a gente está propondo, todos eles podem acontecer hoje, mas mediante uma assembleia de cotistas. Então, como nós estamos falando aqui de um fundo que é bastante pulverizado, um fundo que tem aí mais de 70 mil investidores na sua base, a ideia é que nessa assembleia que nós estamos propondo, fique já autorizado que o administrador, então, como você disse, pode alugar o imóvel para outros usos, que não só o uso atual do inquilino, que ele possa alienar os imóveis, sempre que tiver ali uma boa oportunidade, e aí com os recursos dessa alienação ele possa ou fazer uma amortização e, de certa forma, entregar resultado para os seus investidores, ou adquirir outros imóveis. Então, hoje, a gente entende que com uma assembleia bastante objetiva, que é o que a gente está propondo, a gente deixa o fundo muito mais dinâmico para que o administrador possa extrair esse suco aí da rentabilidade potencial que a gente enxerga. Falando da Assembleia, do procedimento de votação. Primeiro, os itens eles são interligados, assim, ou aprova tudo ou não aprova nada, ou pode aprovar, aprova que faça locação para outro inquilino, mas não aprova que possa vender ou coisa assim. Tá. A gente, para facilitar, a gente propôs que aquilo que a gente gostaria que fosse colocado em assembleia fosse colocado num item para que os investidores pudessem ali aceitar ou não essa flexibilização da proposta, né? Então, nós estamos falando aqui de uma proposta que vai até o dia 31 de agosto. Esse também foi um pedido nosso para o atual administrador, para que tivesse um tempo hábil para que os investidores, pessoas físicas, pudessem avaliar, pudessem enviar o seu voto, porque, de novo, estamos falando de um fundo que tem aí mais de 70 mil investidores e matérias que precisam da participação mínima e da aprovação de 25%. Então, é muito importante ter um engajamento por parte dos investidores, não só os investidores institucionais, que foi quem propuseram esse movimento para o fundo, mas também os investidores, pessoas físicas, e em entendendo que isso é positivo, aprovar a matéria ali colocada para essas alterações. Então, a votação, pelo que eu entendi, já está acontecendo, as pessoas já devem ter recebido por e-mail, provavelmente, né, um chamado para votar, e tem até o dia 31 de agosto. É isso. É importante que os investidores verifiquem junto às suas corretoras. É importante que o atual administrador do fundo também dê publicidade para a forma que esse mecanismo de voto está sendo aceito, mas nós estamos sim no período de recebimento de votos, período esse que vai até o dia 31. Então tem ainda aí algumas semanas para que os investidores possam se organizar, tomar sua decisão e mandar o voto. O importante, eu acho, é que tem aí o maior número de votos recebidos para o administrador atual do fundo, para que os investidores possam fazer valer o seu interesse, né? Aquilo que o HFOF e os outros investidores institucionais estão propondo é aquilo que a gente entende que é o mais adequado, mas é importante que você tenha a participação do maior número possível de cotistas do BBPO. Então, você que está assistindo e é cotista do BBPO, vote a favor ou contra, isso é com você, a decisão é sua, mas não deixe de votar, né? Porque é
mudança bastante importante do regulamento, uma modernização do regulamento, e que você precisa estar de acordo, você precisa se manifestar. A questão é essa, né? Ser cotista de fundo imobiliário é uma maravilha, a gente não precisa fazer nada, quase nada, o rendimento cai todos os meses, mas de vez em quando tem uma situação em que a decisão é sua, então é importante que você vote. O Mauro, uma dúvida que é sobre, justamente, acho que é uma dúvida que muita gente ficou, a Assembleia não é para troca de gestão, então tudo que está sendo proposto tem claramente a possibilidade de gerar valor ao fundo, tornar não só o regulamento mais moderno, o fundo mais moderno, né, de poder vender alguns imóveis que não sejam mais interessantes, comprar outros, de repente vender definitivamente as lajes corporativas, ficar só com os imóveis de varejo, enfim, possibilidades praticamente infinitas, né? Infinitas não, continua tendo uma política de investimento, mas muito mais dinamismo para o fundo. Mas isso não fica a cargo de nenhuma outra gestora diferente da BV Asset. E por que não entrou em pauta a possibilidade de troca de gestão? Olha, Arthur, a gente costuma falar aqui bastante na rede que o fundo ele é do cliente, do cotista, né? Não é da administradora. A administradora é uma prestadora de serviços. Mas cada investidor tem o direito aí de ter o seu julgamento, né? Na nossa visão, o fundo, como eu mencionei, até hoje ele veio aqui cumprir o seu papel da distribuição de rendimentos, e no momento atual seria muito importante para o fundo que ele tivesse uma postura mais dinâmica, mais ativa, e o que a gente está propondo é que o regulamento se adeque e que permita que o atual administrador possa navegar dentro desse universo de mais oportunidades, como você falou, e é isso que nós estamos propondo aqui, né? A gente entende que tem valor para ser capturado e que o administrador atual do fundo, a gente gostaria que ele tivesse aí as oportunidades de capturar esses valores com um regulamento mais flexível, né? Como eu te disse, esse foi um movimento que a gente gostaria que tivesse partido do administrador. Ele foi proposto pelos cotistas, né, conforme aí os fatos relevantes, mas que a gente entende que vai dar mais flexibilidade para o administrador capturar valor aí, e isso vai ser bom para todo mundo, na nossa visão. O interesse direto da rede é como cotista do BPO11, né, o HFOF como cotista do BPO11, isso acontecendo, gerando valor para o BBPO, vai gerar valor para o HFOF e para o cotista do HFOF. Né? Sem dúvida, e é isso que a gente comentou, né? O fundo ele é dos seus cotistas, então é do interesse tanto do administrador como dos seus investidores que a cota performe, que o fundo possa entregar resultado. Tá joia. Muito obrigado, viu, Mauro? Apareça sempre aí quando quiser e quando tiver fatos relevantes, a gente está sempre aqui aberto para ouvir os comentários. Eu que agradeço, é muito bom o seu programa, a gente acompanha sempre e é legal porque ele, como você diz, esclarece os fatos relevantes, esclarece o que tem por trás ali da letra fria ali dos fatos das assembleias. Obrigado, Valeu, um abraço. Grande abraço. Tchau, tchau. Tá aí, primeira entrevista com o Mauro Darugi da Rede, falando pelo HFOF, por quem está convocando e por quem tem uma posição muito grande no BBPO, o interesse de quem está do lado de quem convoca. Agora a gente vai acompanhar uma entrevista gravada com a Silvia Benvenuti, que é a gestora do BBPO 11, e entender também qual é a opinião e a posição dela em relação às propostas. Inclusive, a Votorantim, ela incluiu mais algumas questões na Assembleia. Então vamos acompanhar agora do outro lado